Fala galera, Laerte Viana na área, aqui do meu lado já estão vendo o Diego Lima, mestre da Shootbox, Diego Lima de São Paulo, que neste próximo sábado, 16 de novembro, estará com Charles do Bronx em Nova York. Charles enfrenta Michael Chandler no card principal, co-luta principal do UFC 309. Diegão, reta final, como é que estão as coisas aí? Seja bem-vindo novamente. Fala, Laerte, primeiramente é um prazer estar falando com você. Estamos aí firme e forte na reta final dos treinamentos, viajamos já domingo, então as expectativas são as melhores possíveis. Vamos lá para, se Deus quiser, trazer essa vitória. Vamos falar muito sobre isso, lembrando para a galera se inscrever aqui no canal e deixar o like, porque é muito importante, só clicar no joinha aí que já dá aquela moral aqui para o canal. Sobre essa escolha do... Vamos começar direto nisso, a escolha do Michael Chandler. O que a gente mais ouviu no primeiro semestre, Diegão, foram rumores. O Charles vai enfrentar o Benoit Sanderi, vai enfrentar o Dan Hooker, vai enfrentar o Poirier. Ouvimos muitos rumores, muitas fake news, e chegou no nome do Michael Chandler. Como é que foi esse processo e por que a revanche? Vocês entendem que acabou sendo a melhor opção? Na verdade, assim, primeiramente que a gente trabalha com uma empresa chamada UFC. Então, muitas vezes as pessoas acham que a gente escolhe nosso adversário, a gente escolhe as coisas, mas não é muito bem assim. Mas, ao mesmo tempo, eu não tenho um A para falar sobre o UFC. Porque o UFC é uma empresa que nos trata muito bem, nunca nos obrigou a fazer absolutamente nada, e todas as nossas negociações foram muito boas e tiveram totalmente... ouviram sempre a nossa opinião, a do Charles, a minha, a gente sentava, conversava e sempre chegava num acordo em comum, consenso, né? Exatamente. Em relação ao Charles, depois que nós lutamos, né, contra o Arman, nós não tínhamos muita opção, porque assim, vamos lá, Poirier, Poirier ia ser maravilhoso, só que Poirier não ia mais lutar esse ano, então não lutaria. O Gate, depois que sofreu o nocaute, também não lutaria mais. Então, na verdade, nós fomos vendo dentro do ranking, dentro do top 5, e ninguém iria lutar. Então, se nós quiséssemos qualquer pessoa do top 5, o Charles não teria data nem prevista para lutar. Nós não teríamos ninguém, absolutamente ninguém para lutar. Aí o Hooker mesmo postou lá que ele ia lutar com o Charles no main event da Austrália, que foi, todo mundo começou a especular, mas isso nunca foi conversado. Isso o Hooker, lógico, querendo promover a luta, tentando fazer, fez isso, que também para nós não teria interesse. Tá? E aí a gente começou as negociações e nós não tínhamos, na verdade, nenhuma opção a não ser o Chandler. Mas, ao mesmo tempo, a gente não pode chamar o Chandler como uma falta de opção, porque o Chandler é um cara duríssimo, o Chandler é um cara que vende bem, o Chandler é um cara que já lutou pelo cinturão, o Chandler é um cara que, por mais que ele seja novo no UFC, por mais que ele não tenha tantas lutas como os veteranos, é um cara que chegou com muita moral, captou nomes muito grandes, é um cara que vende bem, você entendeu? É um cara que já lutou com o Charles, inclusive pelo cinturão. Então, assim, e nós sabemos também, na verdade, Leti, que pensando no público, não importa quem que o Charles vai lutar, importa o resultado da luta, você entendeu? Então, nós temos que ir pela vitória, independente de quem seja. De fato, meio atípico, né? Realmente não tinham opções, igual você citou. Eu ia até perguntar se chegaram a oferecer outro nome ou cogitar outro nome, mas não tinha outro nome, né? Não tinha ninguém. Ou a gente lutava com o Chandler, ou a gente não lutava, ou a gente não tinha data prevista. Tanto que começaram eu mesmo cogitei aqui no canal super luta, sei lá, o Volkanovski subir de categoria para ver se tinha alguma solução, porque dentro do peso leve estava todo mundo fora, todo mundo com luta marcada, ou realmente uma situação bastante atípica. O próprio Chandler, né? Se não fosse a saída do Conor McGregor, talvez nem ele estaria disponível, né? Exatamente, exatamente. Até isso também, realmente a categoria estava bem parada, bem embolada. Sobre esse duelo, começaram na primeira parte aqui. Os dois se enfrentaram no UFC 262 em maio de 2021, agora 3 anos e pouco depois. Qual que é a principal diferença do Charles daquela época para o Charles agora da revanche? O que foi que ele mais evoluiu na carreira? Cara, o Charles é um cara que ele treina sempre, ele evolui sempre, né? O Charles já é um macaco velho, né, do UFC. Se nós colocarmos aí, se nós vermos, né, o Charles já tem 45 lutas de MMA, o Charles já tá no UFC desde 2010, então nós estamos indo pro 15º ano só no UFC. O Charles é um cara que ele tem o carisma dele justamente porque ele passou por tudo que um ser humano passa. Ele não foi um cara que só venceu, ele foi um cara que passou por revés, por vitória, por no contest, por lesão. Então, o Charles ele é o super-herói da vida real por causa disso, porque ele é uma pessoa como nós, ele é uma pessoa como qualquer um. Todo mundo se espelha nele, se vê nele justamente por isso, por ele ter passado por todas as diversidades, ter conquistado o cinturão, infelizmente perdeu o cinturão, mas tem tudo para reconquistar o cinturão. Então, o Charles é um cara de verdade. Né? E o Charles, como ele está sempre em treinamento, ele nunca para, ele tem uma evolução constante.
né? Então, assim, o Chandler é um cara muito explosivo, o Chandler é um cara que é muito perigoso no primeiro round, é um cara que ele bate forte, ele tem um grappling forte, por mais que ele tenha ele seja mais baixo, ele é muito explosivo, ele tem um arranque muito bom. Então, na verdade, assim, o Charles já lutou com ele uma vez, tá? O Charles lutou já com pessoas como o próprio Arman, que também tem um estilo ali bem explosivo também, né? Até de porte físico ali. Então, na verdade, assim, nós estamos treinando para onde a luta se desenvolver, tanto na parte de pé, quanto numa grade, quanto no chão, né? Eu acredito muito que o Charles tem um poder de nocaute, para a gente poder nocautear e também ter um poder de finalização para nós podermos finalizar, né? Então, assim, na verdade, o Charles ele evolui em todas as áreas, porque o Charles sempre se manteve treinando. Na verdade, quando a gente marca uma luta, a gente se especializa naquilo que o adversário pode nos oferecer. Mas o Charles sempre treina todas as artes marciais ali. Ele traz, né, as artes marciais que eu digo assim, né, o que ele treina, que é o wrestling, é o boxe, é o muay thai e o jiu-jitsu. Isso ele se manteve treinando sempre. E a musculação, que cada dia ele treina mais, ele está ficando cada vez mais forte. E com a idade ele fica cada vez mais maduro também. Eu reparei isso, realmente, numa foto que ele postou semana passada na academia lá no Guarujá, a carcaça maior, eu reparei isso. Olhando para o outro lado, a gente está falando de evolução. Daquela primeira luta, o primeiro round, o Chandler ganhou e o Charles nocauteou no segundo. Tecnicamente, qual que é o erro, ou de repente a estratégia que o Charles não pode repetir para não passar aquele sufoco que passou no primeiro round de 2021? Cara, eu acho assim, o Chandler é um cara que ele gosta muito de projetar ali o primeiro soco na linha de cintura para depois subir, né? Então, assim, movimentação, nós vamos ter que se movimentar bastante para não ficar um alvo fixo, né? A gente tentar, lógico, eu não posso ficar falando tudo que a gente vai fazer aqui, né? Porque vai antes da luta, né? Sim. Mas eu acho que assim, o Chandler é um cara perigoso, né? Tanto na parte de mão ali, então a gente tem que tomar cuidado com a mão dele, porque ele é um cara que ele pega muito forte, né? O próprio Hooker ali, ele acabou no corte do Hooker super rápido, é um cara do Muay Thai, é um cara duro em pé, né? Fez guerras ali contra o Poirier, então é um cara que aguenta porrada, mas quando uma mão entra de verdade, ela entra, não tem o que fazer, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com a mão do Chandler, tá? E também alguma tentativa de queda ali, a gente, tomar cuidado para não cair por baixo, para inverter a queda, a gente cair por cima. Então acho que são só uns ajustes. Onde a luta se desenvolver, a gente sempre tentar manter a vantagem. E não tem necessidade da gente entrar por um fight. A gente tentar realmente fazer com que o Chandler perca os golpes dele para que nós possamos conectar os nossos. Muito bom. Armando Sarukian deu uma entrevista semana passada dizendo que acredita numa vitória fácil do Charles do Bronx. Eu gravei com algumas pessoas, Diego Lopes, por exemplo, né, destaque aí do peso pena, também acredito que o Charles vai vencer, e outros que eu até vou soltando aqui no canal nos próximos dias. Cada um com uma visão, né, de uma maneira de se desenrolar. Você acredita que essa luta, na teoria, pode ser menos complicada do que a primeira, por tudo que vocês já viveram? E menos complicada não quer dizer que seja fácil, mas eu falo assim, o Diego Lopes, por exemplo, até dando um spoiler, falou, de repente na primeira luta o Charles ainda era a primeira disputa de cinturão, o emocional pode ter pesado, agora ele está mais experiente. Então, analisando todos os contextos, você acredita que tende a ser uma luta com menos emoções, assim, com menos apuros do que a primeira? Com menos emoções, eu espero que seja, tá? Todo mundo. Mas em nível de dificuldade, não. Eu acho que é uma luta mais difícil. Eu acho que ambos amadureceram, por mais que o Chandler tenha ficado um tempo parado esperando o McGregor, com certeza ele se manteve ativo, ele se manteve treinando, você entendeu? Então, acho assim, é o que eu sempre falo, não só para ele, mas para todos os meninos aqui. A nossa próxima luta sempre vai ser a luta mais difícil, porque ninguém jamais vai enfrentar a gente sem ter dentro deles ali a certeza que eles podem vencer. Então, da mesma maneira que nós estamos treinando, nós estamos buscando os melhores caminhos para a vitória, do outro lado tem uma pessoa fazendo a mesma coisa contra nós. Você entendeu? Então eu acredito que o Charles evoluiu muito, o Charles ele aprendeu muito, catou caras duríssimos, você entendeu? Só que o Chandler também evoluiu, o Chandler também aprendeu muito, também está vindo muito treinado. É a oportunidade do Charles de poder vencer uma revanche do Chandler, né? De poder vencer uma revanche. Então, assim, é uma luta, na minha opinião, muito difícil. Tá? Por mais que o Chandler não estivesse ali dentro dos top 5, ele é um cara que ele tem gabarito para estar ali, ele é um cara inconstante em relação a resultados, porque é um cara que ele oferece grandes guerras, tanto é que todas as lutas dele foram guerras duríssimas, não teve nenhuma luta dele que o pessoal dormiu no sofá, muito pelo contrário, ele sempre leva aquele espírito de guerra para dentro do octógono, então isso torna um cara difícil, porque o Chandler é um cara que ele entra para ganhar, diferente de uma pessoa que entra para não perder. Quando você entra para não perder, você faz lutas mornas, você faz lutas que você evita muitas situações. O Chandler não, ele vai para ganhar o tempo todo, o que torna a luta perigosíssima. Você entendeu? E é o que o Charles faz também, o Charles entra para vencer também.
entendeu? Então, eu não acredito em luta fácil, muito pelo contrário, acho que vai ser uma guerra, vai ser uma luta duríssima. Eu acho que ambos estão indo com muita sede ao pote. E, pô, eu acredito muito numa vitória do Charles ali. E com certeza essa luta não acaba em pontos. Charles está favorito lá na stake, nas casas de apostas, na proporção de 3-1. Você concorda com essa diferença toda? No sentido de. Porque 3-1 já é consideravelmente alto, ainda mais se tratando de dois caras da elite, né? Geralmente a gente vê quando são níveis muito diferentes. Você concorda com essa odd nessa proporção? Cara, eu concordo pela história, né? Mas se você falar, você acha que a diferença é tão grande? Aí eu discordo, tá? Eu acho o César um cara duríssimo, mas realmente eu concordo. O Charles, ele é um cara que ele enfrentou caras duríssimos, mais duros que o Chandler, com todo respeito. O Charles, ele deu um caminho muito maior para chegar onde ele chegou, diferente do Chandler. Então, assim, cara, a maneira que o Charles venceu os oponentes foram muito mais contundentes que o Chandler. Então, assim, por esses motivos eu acho essa diferença na casa de apostas, mas eu acho que isso não pode fazer com que nós desmerecemos o Chandler. Eu acho que isso não tira o mérito do Chandler, não tira nada disso. Mas eu acredito que as casas de apostas são justamente por causa de todos esses fatores, né? Os adversários do Charles, como o Charles venceu esses adversários, da maneira que foi, aonde o Charles chegou. Então, tudo isso levou, na minha opinião, as apostas a serem dessa maneira. Mas eu acho que isso não tira a credibilidade do Chandler. Pausa rápida aqui para perguntar. E aí, você concorda com o Diego Lima? Charles é favorito na proporção de 3-1 contra o Michael Chandler? É isso que está mostrando lá na stake, então já faça o seu palpite, dê a sua opinião sobre essa luta usando o cupom LAERTVIANA. É só apontar o celular para o QR Code que está na tela ou clicar no link que está fixado aqui embaixo. Também tem outros brasileiros em ação, como o Maurício Ruffi e a luta principal do John Jones. Dê o seu pitaco lá na stake com responsabilidade e apenas se for maior de 18 anos, hein? Só para a gente terminar essa questão, como que você imagina a luta acontecendo, Diegão? Como que você imagina elas projetando, desenrolando? Você falou, não deve terminar em pontos. Aliás, são só 3 rounds ou vão ser 5? 3, né? Sim. 5? Ah, verdade. 5 rounds, verdade. Como que você imagina essa luta transcorrendo? Cara, a luta começa em pé, né? Eu acredito que o Chandler não vai querer levar ele para baixo, né? Pelo menos no primeiro round. Eu acho que o Chandler ele vai tentar vir buscando nocaute, né? O que o Chandler realmente busca sempre nas lutas dele, né? Então, cara, nossa ideia realmente é em pé, buscar o nocaute com inteligência, claro. E caso a gente vá para a grade ou para o chão, é a gente poder realmente se manter num lugar de privilégio ali e sem pressa, sem se expor, poder buscar a finalização ou o próprio nocaute ali no lugar em pound. Mas eu acredito muito no nocaute do Charles. Ele tá com a mão muito dura. O Charles, cara, é impressionante o poder de nocaute dele. Ele tem uma mão muito dura. Eu acho que o pessoal percebeu isso. Por mais que seja um cara oriundo do jiu-jitsu, por mais que seja um recordista de finalizações, o Charles ele tem uma mão que onde vai machuca, né? O próprio Poirier falou isso, o próprio Gate falou isso, e é verdade, cara. Eu seguro uma lá pra ele, eu sinto furar a manopla ali. O soco dele, eu sinto pegar o osso da minha mão. Ele é um cara que eu não sei como, assim, mas ele tem um poder de nocaute absurdo nas mãos. Se tudo der certo, Diegão, braço levantado, vocês vencem, o UFC chega e fala, ó, vocês têm 2 caminhos e o poder de escolha é 100% de vocês. Você já até sabe qual é a pergunta que eu vou fazer, né? Parte pro cinturão, porque, pô, é até difícil fazer essa pergunta, porque Conor McGregor, eu acho cada vez mais que ele não vai voltar. Mas, né, sempre existe aquele sonho de todos nós de ver essa super luta. Eu acho difícil ele voltar, mas pensando que ele vai voltar em 2025, parte para o cinturão ou faz essa super luta com o Conor que necessariamente garante uma disputa de cinturão na sequência? Cara, na verdade tem uma maneira de pegar as duas, porque o McGregor não bate mais 70 quilos. Então nós lutaremos no 70, na minha opinião, tá? Então, assim, o que eu, Diego Lima, não Charles, eu, como treinador, como empresário, o que eu faria, tá? Na minha opinião, lógico que eu conversaria com o Charles, tal, mas a gente faz as duas lutas. Mas como assim, Lima? São categorias diferentes. A partir do momento que a gente ganha do Chandler, a gente está além do cinturão. Então, o cinturão já vai ser disputado por nós. Vamos esperar a vitória de Makhachev contra o Arman. Tá? Então, o que nós faríamos, na minha opinião? Nós poderíamos fazer uma luta com o McGregor nos 77 quilos, que não influenciaria em absolutamente nada o cinturão, e depois lutávamos pelo cinturão. Então, nós faríamos as duas lutas, na minha opinião. Porque o que o Charles quer? As duas coisas. O cinturão é o que a gente mais quer, claro, com certeza, mas uma luta com o McGregor não nos colocaria em nenhum risco em relação ao cinturão. Você entendeu? Porque seria numa categoria à parte.
Por curiosidade, alguém me falou isso nos bastidores, eu tô tentando lembrar quem foi. É verdade que o Conor chegou a mandar uma mensagem no direct de algum de vocês dizendo que queria o Charles? Rolou essa história mesmo? Rolou há muito tempo atrás, quando o Charles aceitou a luta contra o Makhachev, se eu não me engano, Em há muito tempo 2022. atrás, ele mandou no Instagram falando para o Charles esperar ele. E ainda bem que não E, esperou, né? Porque, imagina, já tá até agora. ó, o Michael Chandler aí, foi na mesma É, época, 2 anos parado. Eu vou fazer umas perguntas aqui, Diegão, sobre o seu trabalho com o Charles, num bate-pronto, uma resposta rápida, beleza? Um jogo rápido aqui, aí você vai me respondendo. Vamos lá. A luta do Charles que mais te emocionou, a mais especial até hoje? puta, que pergunta embaçada, porque, cara, eu vou falar 3 rápido, tá? Chandler, Dariush, Gate. Cada um por um motivo. Uma revanche que você gostaria de ver? Eu não penso muito em revanche, eu acho que o destino vai por si só, mas uma luta contra o Makhachev. A luta dos sonhos que ainda não rolou. Pra eu ser criticado, McGregor. A galera pega no seu pé por causa disso? Porra! Você só pensa em McGregor, os caras, é que às vezes o pessoal não entende que ao mesmo tempo que a gente faz o que a gente chama também é um trabalho e profissionalmente é uma coisa absurda lutar com o McGregor. Um adversário que já ofereceram e vocês não enfrentaram porque não acharam interessante? Nunca. Nenhum nome? Nenhum. A gente sempre negociou e foi. Qual foi a derrota que mais te doeu? Makhachev. Para você, qual que é o maior rival da carreira do Charles? Rival no sentido de importância, tá? Não que goste mais, menos, não no sentido pejorativo. Digo de atmosfera, tudo que foi criado. Rapaz, qual foi o maior rival? Eu acho que o Gate, por causa daquela história da balança. Bem lembrado. O que ainda falta na carreira que vocês ainda não conquistaram? Tem algum grande objetivo? Pensando em Charles, graças a Deus conquistamos tudo, mas com certeza queremos reconquistar. Cinturão dos leves, no caso. É. Qual que é o maior aprendizado que você teve em todos esses anos trabalhando com o Charles? Não importa o resultado, amizade e respeito é o que tem que prevalecer sempre, porque um dia a carreira acaba, mas a vida e a amizade continua. Charles loiro pivete ou Charles de cabelo preto? Loiro pivete. Esse vai ser tropa de história. Diegão, obrigado pelo tempo disponível. Lembrando para a galera se inscrever aqui no canal, ativar o sino. Ficar de olho que temos muitas entrevistas, muitos conteúdos especiais essa semana de UFC 309. Charles do Bronx, John Jones, Maurício Ruff vai estar em ação, Jonathan Diniz, muitos brasileiros. Fiquem de olho no card. Se inscrevam aqui no canal. Diegão, obrigado pelo tempo. Bom trabalho para vocês. Só finalizar, o que podemos esperar de vocês, de Charles do Bronx, no UFC 309? Cara, sempre muita emoção, uma guerra. Pode ter certeza que a gente sempre vai fazer o nosso melhor, sempre, sempre, sempre. Mesmo quando as coisas já não aconteceram do jeito que a gente queria no passado, a gente deu o nosso melhor. Então podem ter certeza que a gente sempre vai fazer com coração, com emoção, com razão, e vamos dar o nosso melhor lá dentro, que nem dessa vez agora, e se Deus quiser, vamos voltar com a vitória.